Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro. Nós estamos em Marcos 7, do versículo 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E a pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, na liturgia de hoje nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo num diálogo com os judeus, com os fariseus, porque estes estão questionando Jesus a respeito da tradição que era observada, a maneira certa de lavar as mãos, os copos, as jarras, as vasilhas de cobre. Todo esse cuidado não era questão de higiene, de saúde, mas era questão religiosa, porque a pessoa que tivesse contato com qualquer pessoa pecadora estaria se contaminando e assim estaria contaminando os outros. Por isso havia uma rigorosa prescrição acerca do puro e do impuro. Por isso lavar bem as mãos, os copos, as jarras, as vasilhas de cobre, havia todo um detalhe de como proceder nesse assunto. E os fariseus e os mestres da lei, por outro lado, eram pouco misericordiosos, eram pouco fiéis ao que Jesus estava ensinando. Jesus traz o novo mandamento, o mandamento do amor, o Novo Testamento. Assim, todas as leis, os sacrifícios antigos do Antigo Testamento, tudo isso é suprimido. É evidente que as tradições devem ser mantidas, devem ser observadas, mas junto com elas deve-se contemplar o mandamento novo trazido por Jesus. Você deve se lembrar que é muito frequente no Novo Testamento os fariseus discutindo com Jesus acerca do assunto de hoje, acerca do dia de sábado, a respeito da maneira como lidar com os pecadores. Então, sempre os fariseus questionando, porque para eles o que importava era a lei,
a lei tal e qual estava escrita, a ponto deles preferirem que uma pessoa morresse do que alguém ajudar essa pessoa no dia de sábado. E assim nosso Senhor Jesus Cristo vai formando as pessoas, vai educando as pessoas, vai apresentando um novo mandamento, a fim de que vivamos sim a fidelidade às tradições, aos costumes, à Sagrada Escritura, aos mandamentos, a fidelidade ao que está escrito, porém associar a liturgia, o culto, as celebrações com a prática de vida, a fim de que fé e obras caminhem unidas, caminhem juntas, a fé associada às obras, as obras associadas à fé. Assim, meu irmão, minha irmã, nesta terça-feira, o Senhor vem também nos formando, nos educando, nos ensinando a viver a religião como deve ser, como Ele fundou, como Ele confiou aos apóstolos. Sejamos fiéis à tradição, sejamos fiéis ao magistério da Igreja, sejamos fiéis à Sagrada Escritura e saibamos conciliar as coisas. Não se trata de abandonar os preceitos e a tradição, mas de vivê-los fielmente e viver na prática também o mandamento do amor apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que nesse dia vivamos o melhor de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.